Coronel, pega os corpos e jogo lá, ele joga aqui, eu jogo lá, ele joga aqui, agarra da cara. Coronel, pega os corpos e jogo lá, ele joga aqui, eu jogo lá, ele joga aqui, agarra da cara. Coronel, pega os corpos e jogo lá, ele joga aqui, eu jogo lá, ele joga aqui, agarra da cara. Coronel, pega os corpos e jogo lá, ele joga aqui, eu jogo lá, ele joga aqui, agarra da cara. Coronel, pega os corpos e jogo lá, ele joga aqui, eu jogo lá, ele joga aqui, agarra da cara. A guerra da carne. Desde que me entendo por gente, entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e a miséria, a fome e o descaso prevalecem. A fome no sertão nordestino, a fome nas aldeias indígenas, a fome e a desnutrição nas palafitas dos estados do norte, nas favelas com barracos de lonas e esgoto a céu aberto, hospitais lotados sem estrutura mínima para atender a pessoa com a mínima dignidade. Entra ano e sai ano, entra governo e sai governo, e a situação não muda. Mas por que mudar? Se é exatamente a miséria, a fome e o sofrimento que irá servir de palco para políticos sapatearem e vomitarem suas promessas vazias e mentirosas. E o pior é que eles só têm palco porque encontram uma plateia militante, uma torcida com seus pompons torcendo para seu político de estimação. Esses mesmos políticos que pouco se importa se você vende o almoço para comprar a janta ou não. E mais, em defesa desses caras, ofendemos, machucamos e difamamos pessoas, cortamos relacionamentos com familiares e execramos da nossa vida o contraditório. Tudo isso em defesa de políticos que usufruem de regalias e luxos pago com nosso dinheiro, corruptos, genocidas, que tiram o dinheiro, o nosso dinheiro da saúde, do saneamento básico da educação e repartem entre si, como fazia Alibaba e os 40 ladrões. Porém, o pulso ainda pulsa. Há esperança, e essa esperança está no Evangelho de Cristo Jesus. Não esperem um Salvador da pátria. A tendência é piorar, pois os desígnios do coração do homem é mau, como diz Gênesis 6:5. Quer contribuir para um mundo melhor? Conheça Deus, tenha comunhão com Ele, busque-o com toda a sua força e quando encontrá-lo, verdadeiramente, vá para o segundo passo. O segundo passo é, faça que Ele seja conhecido de outras pessoas, pregue o Evangelho. Nada nesse mundo pode mudar a natureza pecaminosa do homem que inclina para o pecado, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho tem o poder de transformar o mais vil pecador em uma pessoa com sensibilidade suficiente de perceber que a vida dele agora tem que ser em prol do reino de Deus e do seu próximo. Imaginem se todos os políticos se parecessem com Cristo. 3. Como resposta ao Evangelho, ande em boas obras. Dizemos que nos sensibilizamos do sofrimento alheio. Isso é bom, mostra nossa humanidade e prova que somos imagem e semelhança de Deus. Mas a pergunta é, o que você tem feito de concreto para mudar a vida das pessoas? Quanto você sacrifica da sua vida, do seu tempo, das suas finanças em prol do outro? O que você tem renunciado para viver o verdadeiro amor que provém da cruz? Quanto você compromete do seu salário para ajudar uma família todo mês? Essa é uma reflexão que devemos fazer. Queridos, a tendência da política é piorar. Nada se pode esperar de homens sem Deus, a não ser o que já estamos acostumados a ver. Mas nós podemos mudar, talvez não o mundo, mas a vida do meu vizinho que sofre. Quanto aos políticos corruptos, oro para que eles se arrependam e se convertam a Deus, pois, caso contrário, enfrentarão a ira de Deus, pois, acreditem, o fim chega para todos. Lembro de uma cena do Paulo Maluf. Roubou a vida toda, viveu uma vida em regalia, porém, a sua cena final que eu vi foi um homem numa cadeira de roda doente sendo algemado. Queridos, o fim para ele, sem Deus, e o fim para aquele que vive uma vida sem Deus, será em um lugar onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga, como diz o próprio Jesus em Marcos 9:46. Espero que essa palavra fale ao teu coração e mude a tua conduta, e que você possa servir de apoio
e de alegria para alguém que sofre. Deus abençoe a todos. Amém.